cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu. Está a ouvir o Quem Cala Não Sente. Este é um espaço de conversa aberta sobre inclusão, comunidade e impacto humano. Sem pressa, sem rótulos e sem respostas ensaiadas. A conversa que vai ouvir faz parte de uma série dividida em 4 partes, gravadas numa única sessão, onde deixamos as ideias crescer naturalmente, sem cortes artificiais. Se este tipo de conversa faz sentido para si, siga o programa na sua plataforma de podcast favorita, partilhe com alguém que também precise de escutar e participe, porque este espaço constrói-se com quem está desse lado. Hoje a conversa é com o Jorge, não com o jornalista, não com o comentador, com o Jorge enquanto pessoa. A ideia é simples, sair dos rótulos e perceber o que fica quando tiramos o cargo ou a função da frente do nome Jorge Eusébio. Pronto. Vamos começar pelo princípio. Quem é o Jorge quando não está a escrever, a comentar ou a comunicar? O que é que te ocupa por dentro? Isto é a primeira pergunta. Bom, isso é difícil dizer isso porque nesta altura do campeonato estou praticamente sempre a trabalhar. E quando não estou a trabalhar estou a pensar em trabalho. E é uma coisa engraçada que é quando não estou, portanto, sobretudo ao fim de semana continuo a trabalhar na mesma, mas tento trabalhar um bocadinho menos. Mas nessas alturas nem consigo desligar-me do trabalho, fico com aquela sensação, devia estar a trabalhar, tenho aqui tanta coisa para fazer, não posso estar sem trabalhar. E, portanto, acabo por nem sequer me divertir, nem sequer me fazer outras coisas para o meu trabalho e nem sequer estar a trabalhar como deve ser. Portanto, praticamente é só trabalho nesta altura. Acabas por andar ali no meio do... Nem fazes nem deixas fazer, quase. Aquela coisa que as pessoas têm ao domingo, ao domingo à tarde, domingo à noite, que já estão, portanto, não estão a trabalhar, mas já estão a pensar que amanhã vão ter que voltar ao trabalho, e, portanto, já não conseguem estar bem no lazer, mas também ainda não estão no trabalho. Quer dizer, é uma fase... O trabalho às vezes invade de certa forma, se calhar invade é uma palavra muito forte, mas achas que invade demasiado ou que entra no espaço da tua vida pessoal? Ou seja, por exemplo, estás em família, não é? Tu tens um trabalho no meu ponto de vista fundamental, mas a gente já vai falar um bocadinho mais sobre isso, mas tens um trabalho muitas vezes de levantamento de necessidades quase, de identificação de problemas ou de reporte, não é? De reportagem de coisas que acontecem. Se estás com a família a passear num sítio ou qualquer coisa, surge ali uma notícia, não é? Ou uma oportunidade de notícia e tu vais atrás, não é? Sim, tenho o vício de estar sempre ligado ao telemóvel, sempre a ver o telemóvel, às vezes, mas mais vezes, por exemplo, na casa do meu irmão, vou lá jantar com muita frequência e eu dou por mim. Estou a jantar e estou a ver o telemóvel, depois lá, tu é família, não tenho que estar ao telemóvel, isto até fica mal, não é? É quase automático, não é? É automático porque, pronto, o trabalho que eu tenho um jornal online, o que significa que é um jornal diário, portanto tem que ser atualizado muitas vezes ao dia. E, portanto, eu tenho que estar sempre a ver, em termos de... através do telemóvel, o que é que se passa, quais os e-mails que me chegam, notas de imprensa e por aí fora, coisas que vão, portanto, noutros meios de comunicação, o que é que vai acontecendo para que imediatamente, quando tenho conhecimento disso, de alguma notícia que eu acho que tenho que colocar no jornal, e logo rapidamente fazer isso. E porquê é que foi essa opção, de certa forma, ou seja, não digo que foi uma opção, não sei se foi ou não, mas essa questão do jornal diário, ou seja, desse momento de dar a notícia num momento, não é? Ou quase num momento.
Tu sentes que poderias... Fazes isso de certa forma por algum tipo de imposição ou achas que poderias, se calhar, beneficiar de ter um periódico, por assim dizer, um semanal ou um mensal? Não, sabes que na net as coisas são todas muito automáticas. E, portanto, é quase impossível a pessoa ter um jornal na net que só atualiza de semana a semana. Não dá. Perdes público, não é? As pessoas, há qualquer coisa que acontece, as pessoas vão à net ver, não vão daqui a uma semana. Portanto, aquilo é tudo muito imediato. E, portanto, era quase impossível ter um jornal na net que não atualizasse automaticamente, portanto, diariamente. Portanto, a questão da net, pois, portanto, eu sou jornalista da área escrita do papel, só que, infelizmente, o papel é... Começaste aí, não é? Comecei na rádio pirata, nas rádios piratas. Sim. Isso em que ano? Lembras? Deixa-me ver, portanto, aquilo houve um período, portanto, o movimento das rádios piratas que depois em 1989, portanto, aquilo não era nada legal, mas foi um movimento que surgiu no país todo. E depois em 89, creio eu, o governo decidiu, isto não pode continuar assim, a gente vai ter que legalizar, não vamos legalizar todas, vamos abrir um processo, um período de legalização, quem quiser candidata-se a ganhar uma frequência e portanto, isto tudo para dizer, portanto, isso aconteceu em 89, portanto, deve ter sido 2 ou 3 anos antes que eu comecei nessa área. Também as rádios, se não tivessem essas frequências, vamos lhes chamar lotes de frequências, não é? Se não tivessem esses quase terrenos, não é? Ia ser sempre uma batalha, era até um dia aparecer uma rádio com mais poder económico e financeiro e sobrepunha-se às outras todas, porque depois ganhava quem tinha mais poder de voltagem, quem tinha mais megawatts, quem tinha mais... Sim, no sistema hidroelétrico, são questões técnicas que eu nem percebo muito bem, mas pronto, não era possível haver tantas frequências no espectro. E, portanto, eles decidiram que para cada concelho vão haver X frequências. Por exemplo, em Portimão, acabaram por atribuir 2 frequências, mas na altura antes desse processo havia, sei lá, quantas, 5, 6, 7 rádios. E, portanto, comecei e depois fui para a parte escrita, para o jornal em papel, e, portanto, agora nesta fase para a internet, porque a indústria do papel, eu acho que praticamente morreu. Já ninguém lê jornais em papel. Aliás, tirando alguns velhos do Restelo, não é? Sim, pessoas de uma faixa etária mais elevada, mas... Ou os chamados hipsters, não é? Aquela malta do vintage, não é? Sim, mas nem isso. É só, se tu vires alguém, e é muito raro, a ler jornal, normalmente são pessoas aí de 60 anos para cima. Também hoje em dia a malta é tipo, o jornal impresso é quase aquele jornal que fica no café para alguém ler, não é? Aliás, ainda há dias estive a ver, de vez em quando vou ver isso, há uma entidade que publica quantos exemplares cada jornal vende, que é a Autoridade de Controlo de Tiragem, uma Associação de Controlo de Tiragem. Imagina, o Diário de Notícias, que é um grande jornal que ultrapassou gerações, décadas, não sabes quanto é que vende hoje em dia em papel? Não chega a 1000 exemplares, são 800. Portanto, os últimos dados são do terceiro trimestre do ano passado. 890 e qualquer coisa de jornais, quer dizer, não é uma coisa sustentável, não percebo como é que eles ainda conseguem pôr o jornal cá fora, não é? Há menos de 8 por freguesia, não é? É tipo uma coisa assim muito... E depois os que vendem mais, ainda assim, e já não é nada do que era, são o Correio da Manhã e o Expresso, à volta de 32, 33 mil exemplares. Que também estão online, não é? Sim, está tudo online, todos os jornais estão online. Mas pronto, eu acho que num futuro relativamente próximo vão deixar de existir jornais impressos, porque não é sustentável com tão poucas pessoas a comprar jornais. Para teres uma ideia, por exemplo, o Jornal de Notícias já vendeu 120 mil exemplares. Hoje em dia vende, se não me engano, agora eu estive a ver essa
essa informação, creio que 16 mil, 14 ou 16 mil. Portanto, imagina a queda que foi há, sei lá, em 20 anos. Pois, é uma quebra gigante. Portanto, O pessoal não, Por isso não que- tem... Acho por isso que é que eu eu- tenho muito essa noção, não é? Por isso é que eu vim para o jornalismo online, porque chegou a uma certa altura que percebi que isso ia acontecer. Pois. Não havia. Não, porque é assim, o que nós pensamos às vezes que as pessoas querem não é exatamente aquilo que precisam. E muitas vezes nós sentimos é que, por exemplo, eu não conheço ninguém que diga assumidamente eu gosto do Correio da Manhã, é o meu jornal favorito. Eu vibro com o Correio da Manhã, com a CMTV, com o que for, não é? Ninguém assume isto, mas depois é o canal, um dos com maior audiência, é um dos jornais com maior tiragem, se não o que tem maior tiragem. Ou seja, as pessoas às vezes, se calhar, não têm muito essa noção de aproveitamento, de certa forma, por parte do jornal, daquilo que é a proximidade com as pessoas, porque eu acredito, e tu vais-me, isto é um lançamento, não é uma pergunta, é uma reflexão que estamos a fazer os dois, no sentido, achas que isso é uma realidade em que as pessoas são, de certa forma, têm uma necessidade de sentir essa proximidade dos jornalistas? Sim, aliás. Ou seja, por exemplo, se eu vou dar um exemplo, se houver um assalto na minha rua, não é? O jornal mais provável de dar essa notícia é o Correio da Manhã. Estou a dizer no sentido, fora a imprensa local, né? Já lá vamos, que é a tua área. Né? Sim, mas já foi mais. Mas o Correio da Manhã foi desde o início formatado nesse sentido. Antigamente, quando o Correio da Manhã surgiu, os jornais eram tudo dentro do género do Diário de Notícias, creio que a Capital existia na altura, Jornal de Notícias, eram jornais feitos, no caso do Jornal de Notícias, já a partir do Porto, era o grande jornal do Porto, mas os outros eram todos a partir de Lisboa e eram notícias que eles achavam, quem fazia o jornal achava que as pessoas queriam ouvir, mas queriam ouvir no universo deles, de Lisboa, ali daqueles sítios que eles frequentam em Lisboa. E, portanto, em muitos casos não diziam nada a pessoas de Portimão, de Albufeira. E o Correio da Manhã foi um jornal popular desde o princípio. O grande arquiteto disso foi o Vítor Direito, foi o primeiro diretor, e percebeu isso, percebeu que queria fazer um jornal popular, e um dos aspectos que ele privilegiou foi exatamente essa proximidade. Se houvesse qualquer coisa, exatamente como estavas a dizer, na minha rua, se houver alguma coisa na minha rua, o jornal tem. E foi ele que colocou várias delegações, acho que antigamente não era comum isso existir, delegações em muitos pontos do país. Essa foi um dos aspectos fortes. Pela própria RTP, por exemplo, a gente temos Lisboa, Porto, e uma coisa qualquer na Horta, ou lá na Angra do Heroísmo, ou o que é, uma coisinha no Funchal, e se calhar, pronto, tínhamos em Faro, não sei se ainda existe, deve existir. Existe, mas eles até podem ter. Agora a questão é que... Mas é a tal coisa, é pouco. É que não fazem, quer dizer, estão, mas não fazem, não cobrem esse tipo de... Acham que há outras coisas mais importantes. Claro. E, portanto, isso acaba por... O que acontece é que vão perdendo audiência cada vez mais. São um escândalo muito grande, estão lá quase em permanência, mas aquela notícia próxima das pessoas que interessa às pessoas... Sim, é muito raro eles darem isso. E, portanto, foi aí, essa lacuna que o Correio da Manhã quis vir tapar, e de alguma forma tapou. Mas, atualmente, aquilo que eu vejo é que essa força que eles tinham foi-se perdendo um pouco, esbatendo um pouco ao longo dos anos. Porque, entretanto, eles foram inteligentes também noutro aspecto, que foi a questão da televisão. Eles também perceberam muito cedo que o papel ia acabar. Portanto, era um jornal forte, ainda continua dentro do panorama nacional ser o jornal forte, mas eles percebiam, pelos dados, analisando os dados, percebiam que isto daqui a 10, 20 anos acabou. E então meteram-se na televisão. E, portanto, eles agora estão muito mais virados para a televisão do que propriamente para o jornal. E, aliás, os desgraçados dos jornalistas do jornal têm que fazer as duas coisas, que é uma vida muito, muito complicada.
Tens um acidente às 6 da manhã, tens de levantar da cama e ir fazer o acidente. Não há E hipótese. se calhar muitos deles mal pagos também, mas isso será outros 500. Aliás, havia, nesta altura, não sei se anos, havia pessoas que praticamente pagavam para trabalhar, que recebiam, porque depois era um bocado, eles usavam também um bocado, com muita gente, o trabalho à peça. Podia estar lá. Podia estar lá o dia todo, se não houvesse um trabalho não recebias. Se houvesse um trabalho, lá tinhas que ir e recebias em função desse trabalho. Portanto, alguns funcionavam assim, outros eram pessoas do quadro, que recebiam sempre, não é? Mas isso acontece tudo, mesmo nas outras televisões, há lá meia dúzia de pessoas que são as vedetas e que recebem de acordo com isso, embora se calhar o trabalho que eles fazem, do meu ponto de vista, se calhar não merecia o que recebem, e depois os outros desgraçados, entre aspas, andam ao trabalho. É por isso é que depois também todos tão novinhos, não é? Aquela malta que acabou de sair das universidades, acabou de se formar, Sim, cada vez precisa de currículo e eles aproveitam Sim, isso. Mas isso é a lei do mercado. Não, mas eles têm estado, entre aspas, a correr com os velhos. Hoje em dia é basicamente isso, é só miúdos. Isso é que depois também dá origem aos memes todos que a gente vê por aí espalhados. Outro dia vi um que achei engraçado, até posso trazer para aqui, que era uma curiosidade da história da agitação Monchique. Exatamente. Ou seja, pronto, esses gafos que também, pronto, olha, de certa forma também acabam por ser engraçadas e é o que é. Mas não deviam acontecer e creio o direto do autocarro está na memória desde sempre, que era um rapaz, coitado. Eu tenho pena daquele jornalista, não é? Porque depois o problema de tu teres, e tu se calhar também sentes isso no Algarve Marafado, é a necessidade, por vezes não há notícias, ou por vezes não há grandes motivos de destaque. No caso de um jornal como o teu, se não há grande notícia ou se não há a mesma regularidade, ninguém vai notar se tu publicares uma notícia meia hora depois da hora habitual ou 10 minutos depois da hora que costumas. Não tens ali, has de ter a tua faixa horária de publicar notícias, mas ninguém está lá a policiar se a notícia falhar. Agora, na televisão isso não pode acontecer e tu tens que encher o período, tem que estar a passar alguma coisa. E às vezes, agora já não tanto, mas antigamente na CMTV isso acontecia muito, preenchiam com coisas que não tinham interesse absolutamente nenhum. E eu lembro-me de uma história especialmente engraçada, de um direto de um autocarro, ou seja, há um repórter da CMTV que é enviado para fazer um direto de um autocarro. Portanto, estamos a bordo de um autocarro, este autocarro que partiu de Manteigas, e começa a entrevistar as pessoas do autocarro. É a primeira vez que vai a Viseu. Está muito quentinho aqui dentro, não está? Coisas absolutamente corriqueiras, pronto. Esses memes, essas coisas também resultam desse jornalismo de proximidade. Mas tirando esta nota, vamos só aqui fazer uma breve pausa para dizer, temos aqui a partilhar, temos estado aqui a partilhar um café, que é um café especial, é preparado pelo nosso projeto, pelo One Bean, e eu gosto muito destes momentos para introduzir aqui os nossos desafios que temos aqui para os convidados. São desafios de palavra, não vais ter que fazer o PIN, nem nada disso, não te preocupes, mas também porque as conversas, o One Bean entra aqui porque raramente as conversas mais honestas acontecem em palcos, em momentos de exposição. A maior parte das vezes acontecem à volta da mesa. E é por isto que temos aqui o nosso desafio. Eu chamei o Anderson, que é... Podes vir aqui, Anderson. Anda. Tens qualquer coisa, não é? Tens qualquer coisa para o Jorge. Muito bem. O Anderson trouxe umas bolachinhas. Podes deixar aqui. Está tudo bem. Obrigado. O Anderson é um dos formandos do nosso projeto One Bean, que é um projeto que, através da culinária, através do café, fazem integração no treino para a integração no mercado de trabalho. E este desafio do One Bean tem a ver com esta ideia de que nem tudo acontece no palco. E às vezes, à volta da mesa, também surgem, em conversas informais, grandes ideias e momentos de reflexão engraçados. E eu tenho uma pergunta que acaba por ser, se calhar, um bocadinho pessoal, por isso é que é um desafio, que é, qual é que foi
a conversa que tu tens memória de ter sido mais importante para ti num contexto informal, fora do local de trabalho? Porque eu já percebi que é difícil para ti separar isto, não é? Pois. Mas Epá, isso é uma boa pergunta, mas era mesmo dizendo uma expressão popular, com essa é que me tramaste. Não... É isso. Mas normalmente podemos usar sempre um exercício, obviamente. Ninguém está à espera que tu tenhas assim na tua algebeira a conversa mais importante da tua vida em contexto informal, não é? Mas alguma conversa que tenhas, um momento que te lembres especialmente, ou às vezes um momento de mudança de vida, um momento em que abriu-te os horizontes de alguma forma, algum conselho, às vezes de um amigo, de um pai, de um irmão, de um familiar. É a lixada, não é? Vamos avançar, depois já me lembro de qualquer coisa. É. Agora não me vê assim nada de jogo. Não superado, sabes o que é que isso Tá significa? bem. Significa que tens de comer mais uma bolacha. Está bem. Não é fácil identificar, tal como não é fácil integrar pessoas no mercado de trabalho. E é por isso que o OneBean patrocina, de certa forma, este momento. Porque, curiosamente, muitos avanços começam assim, quando nos fazem refletir sobre estes momentos, estás a perceber? Sem vender, sem contextualizar, ou seja, são momentos de interesse que surgem destas questões. Mas já agora, também no fruto deste envolvimento que tu tens comunitário, nós temos uma coisa aqui neste projeto, que é, nós também abrimos, sem tu saberes, por isso é que não foste introduzido aos grupos que nós temos da nossa comunidade, não é? Nós temos grupos e lançamos o desafio à comunidade. Eles sabiam que tu eras o próximo convidado e lançam algumas questões. E uma questão que alguém fez não tem muito a ver ou seja, não tem sempre a ver com jornalismo, tem a ver com a pessoa, não é? E se ninguém soubesse que tu és jornalista, que traço da tua personalidade gostarias que fosse mais evidente? Que traço da personalidade seria mais evidente? Isto foi uma pergunta que alguém fez. Se ninguém soubesse o que faz profissionalmente, que traço da sua personalidade gostaria que fosse o mais evidente? O que eu acho que é mais importante para uma pessoa, não sei se isso seria muito evidente, é a pessoa ser boa pessoa, quer dizer, respeitar os outros. Basicamente é isso. Acreditas que quando respeitamos o mundo ou quando respeitamos o contexto em que estamos, quando respeitamos os outros também nos respeitam a nós, isso é uma regra para ti ou depende dos outros? Não, eu acho que é uma coisa que está dentro de nós, não depende dos outros, porque muitas vezes não é assim, e sobretudo nos tempos que correm, não é assim mesmo. És muito bom para uma pessoa, isso não quer dizer que a pessoa vai ser boa para ti, não é? Sim. Aliás, hoje em dia, portanto, no mundo é que eu me movo, por exemplo, na internet, tu vês lá isso, quer dizer, as pessoas têm lá do pior que as pessoas têm. Mas não é por as pessoas dizerem por vezes completas alarvidades que nós mudamos quem somos, porque o mundo é assim, não é? Porque muitas pessoas são assim. Portanto, eu acho que há uma regra básica que é tratar os outros como gostaríamos que os outros nos tratassem. Essa é a regra. Isso depois, sei que há muitas pessoas que não fazem isso, mas nós não vamos mudar as nossas convicções por causa do que outras pessoas fazem ou não fazem. O mundo desafia-te? Sim, desafia toda a gente. Aliás, nesta altura do campeonato, quer dizer, eu acho que regredimos umas centenas de anos, quer dizer, voltamos ao tempo quase da Idade da Pedra, em muitos aspectos, não é? Quer dizer um ou dois? Não, muitas coisas que nós vemos no mundo hoje em dia, as questões do racismo, as questões de espezinhar quem é mais pobre. Portanto, isso eram coisas que há 5 ou 10 anos atrás as pessoas podiam até sentir isso, mas não diziam. E hoje em dia não tem peso nenhum em dizer. Completas alarvidades. Estamos a perder o filtro. E, portanto, isso muitas vezes é difícil
Portanto, é um desafio a gente perceber que está nesse mundo. Pensávamos que já estávamos num patamar muito à frente e de repente somos arrastados para esse mundo das terras, quase, digamos assim. Em termos de desafios propriamente ditos, mas desafios mais concretos, já te propuseste alguma vez na tua vida algum desafio que as pessoas não tivessem, o teu círculo próximo não tivesse à espera que tu te propusesses? Sim, vários. Queres dar algum exemplo? Sobretudo a nível profissional, Sim. houve muitos. Por exemplo, como disse, eu comecei nas rádios piratas, depois continuei quando foram legalizadas, depois passei para o jornalismo a papel no jornal Barlovento, e depois, em determinada altura, saí e fiz o meu próprio jornal, que era um jornal local, que era o Jornal de Portimão. E, portanto, a minha família... Existe, não existe? Agora existe o Portimão Jornal. Portimão Aquele já não existe. Ok. E, portanto, a minha família não achou isso bem, e se calhar tinham razão. Aquilo não foi propriamente uma grande jogada. O percurso não foi muito acidentado. Foste atrás do sonho sem olhar. Até tem a ver com aquilo, portanto, é uma atividade, mas também é um negócio. Portanto, a pessoa vive daquilo. Se vive daquilo, o dinheiro tem que vir de algum sítio. E, portanto, quem está à frente de uma empresa qualquer tem que ter capacidade para vender. Eu não tenho. E, portanto, isso foi... mas isso descobri mais tarde, que não tinha. E, portanto, essa foi uma situação. Por exemplo, agora também quando lancei, já há alguns anos, o Algarve Marafado, também senti, não me disseram diretamente, mas senti, devias ir trabalhar, outra coisa, isso não vai dar nada. Pronto. Mas foi quando, já agora, o Algarve Marafado surge em... Eu para datas sou péssimo, mas pelo menos há uns 7 ou 8 anos já. Portanto, 2018, 17, 19, por aí. Foi depois de 2015 e antes de 2020. Portanto, posso fazer assim umas contas rápidas. Já estava na pandemia, não? Eu estive 5 anos no Ribatejo, acho que foi de 2009 a 2014. Ok. Depois eu voltei e o jornal surgiu para aí 2 ou 3 anos depois. Portanto, Sim, é por aí, 2017. 2017. Exato. E já agora, tu, nesse contexto ainda dos desafios, certo? Em termos de desafios pessoais, ou seja, coisas que não têm diretamente a ver com jornalismo, propuseste algum desafio assim mais concreto, mais fechado no tempo? Tipo, tu gostas de fotografar, por exemplo, já alguma vez propuseste, por exemplo, fazeres uma exposição ou algum concurso? Não, em determinada fase quis ser escritor. Portanto, das poucas coisas que eu sei fazer, mais ou menos, é escrever. E, portanto, em determinada fase, pensei em escrever livros. Ainda tentei, ainda fiz um, mas depois, às poucas pessoas que eu mostrei aquilo, não se mostraram assim. Não me pareceu que achassem que aquilo tinha sido grande coisa e, portanto, desisti. Depois, pronto, a vida tomou outros rumos. Ainda participei, por exemplo, uma vez num concurso. Aliás, participei em vários. Ainda ganhei um prémio, o segundo prémio, ou o que é que foi, num concurso que existe em Portimão, de literatura. Aquilo ainda foi impresso, uma coisinha pequena. Prémio Manuel Teixeira Gomes. Sabes porque é que eu sei? Sabes porque é que eu sei? Porque eu tenho uma maldade para te fazer agora. Não fazes isso. Eu trouxe aqui uma coisa. Pois é esse mesmo. Um livro chamado, portanto, uma menção especial do júri, do Prémio Manuel Teixeira Gomes. Um livro de Jorge Eusébio chamado Um Destes Dias. Pelo que eu percebi, é um conto. Sim. Este livro foi-me... Já agora, eu já me lembro, isso tem aí a data? Quando é que foi? Tem. Calma. Este livro foi-me dado por uma amiga muito especial para ti. Foi-me dado, não. Foi-me mostrado, ok? Foi-me mostrado pela Tuxa, porque este livro é dela. Portanto, temos aqui um autógrafo datado.
Temos aqui para a amiga Tuxa, com um beijo do Jorge Eusébio, dia 7 de maio do ano 2000. Portanto, 2000. daqui a alguns meses faz 26 anos. Como o tempo passa. Estava arquivado Por acaso a data já nem me lembrava, isto já foi há tanto tempo que já não me lembrava. da tua amiga Tuxa, a minha sogra, que tinha esse livro muito guardado e eu fiz questão de trazer o livro para falarmos sobre essa ideia dos desafios. Não precisas tremer muito. Eu sei que se calhar foi um bocadinho pesado, mas eu também não sou o Daniel Oliveira, não estou cá para pôr ninguém a chorar. Mas foi de facto um momento que eu achei que poderia fazer sentido nesta fase da conversa em que falamos de desafios. E gostava que tu me dissesses apenas em relação, só para terminarmos este capítulo dos desafios, sobre este desafio em concreto do livro, o que é que tu sentes, ou melhor, sentes que as pessoas valorizam o espírito de iniciativa que é preciso ter para enfrentar um desafio, como é o caso de um concurso. Isto era um concurso, calculo, não é? Tu tiveste a tua iniciativa de escrever o livro, certo? Independentemente de ter tido uma boa ou má recepção, qual é que é, ou seja, essa validação, achas que é valorizada essa iniciativa ou achas que o pessoal foca-se sempre só no resultado final? Não sei, acho que isso é como tudo. Há quem valorize, quem não valorize, há quem... Mas pronto, mas é a tal questão que eu estava a dizer há bocadinho. As coisas têm que vir de dentro. Nós, se queremos fazer alguma coisa, se temos essa ambição e esse desejo, devemos fazer, independentemente de... Eu não ligo muito ao que as pessoas dizem ou deixam de dizer, porque sei que a maior parte das pessoas... Pronto, a maior parte das pessoas foca-se na parte negativa e na crítica, e portanto a realidade é essa. E portanto, se eu estou a pensar que vou fazer uma coisa e que depois tenho essa reação, quer dizer, não penso, quer dizer, eu quero fazer, faço e acabou, independentemente do que as pessoas acham ou não acham. Portanto, sei que haverá pessoas que gostam, outras que não gostam, é a vida. E vivemos numa época em que toda a gente tem opinião sobre tudo. Pois, isso sim. E esta pergunta que tenho para ti tem a ver sobre isso, tem a ver com isso, quero dizer, tem a ver com opinião. O que é que ainda te faz parar antes de falar? O que é que faz parar antes de falar? Faz muita coisa. Eu não sou uma pessoa muito expansiva e tenho esse, se calhar, defeito de pensar muito antes de falar. Portanto, isso para mim é normal, faz parte de mim. Há pessoas que falam... defeito agora? Porque às vezes, se calhar, podia soltar mais e, portanto, não estar tão... ser mais genuíno e não estar sempre a pensar naquilo que se vai dizer a seguir, que às vezes... mas pronto, é a minha natureza e é assim que as coisas acontecem. E achas que, desse ponto de vista, hoje em dia não fazia um bocadinho mais de falta às pessoas, principalmente aqueles que têm uma voz ativa no espaço público, não é? Não achas que faz um bocadinho de falta esse lado que tu dizes que é um defeito, nesse caso? Não achas que às vezes havia de haver um bocadinho mais de controle da parte das pessoas? Sim, isso acho que sim. Hoje em dia as pessoas têm opinião sobre tudo e mais alguma coisa, tudo e um par de botas. Quer dizer, não sabem e depois nem vale a pena dizer o contrário, porque as pessoas acham, sobretudo as mais ignorantes, acham que têm absoluta razão e que sabem tudo. Portanto, mas mesmo não só a pessoa comum, mas tu vais ver também, por exemplo, há bocadinho estávamos a falar nas televisões, os comentadores. Há lá comentadores, aqueles homens devem ser extraordinários, homens e mulheres, eles sabem tudo. Falas de política, eles sabem de política. Falas de negócios, eles sabem de negócios, sabem de tudo. Eu já ouvi uma astróloga a falar sobre
aderência do piso de autoestradas. Mas acreditas que isso, ou seja, a personalidade em si da pessoa ou a comunicação da pessoa tem influência na forma como as pessoas a ouvem? No sentido de, se por exemplo tu tens uma pessoa que é muito expressiva, muito comunicativa, fala muito e as pessoas ouvem-na, achas que isso é influência direta na escolha dessa pessoa para comentar, lá está, todos os temas e mais algum? Em termos de televisões, eu acho que isto tem muito a ver com quem tu conheces. Há um circuito, continua a ser as televisões, os comentadores são todos ali, maltinha de Lisboa, que conhecem-se todos uns aos outros. Estão lá ao pé do estúdio também, chegam lá em menos de nada, não é? E, portanto, são comentadores por isso mesmo, porque são amigos do diretor, do subdiretor, deste e daquele, vão com ele para os copos. E, portanto, acho que parte um bocado por aí, porque... Eu, por acaso, também não vejo muito, é uma das coisas que eu evito, e já há muito tempo, não vejo muito a televisão, sobretudo a parte de informação. Portanto, a informação para mim vem sobretudo através da internet, não propriamente da televisão. Porque a televisão foca-se muito na imagem, no poder da imagem. E, portanto, muitas vezes se retirares a imagem, o conteúdo não é por aí além. Não é? Por exemplo, aquilo que estavas a falar há bocado, estávamos a falar de encher chouriços. As televisões, quando há um incêndio, aquilo tem umas imagens impressionantes, não é? E então quem está, o jornalista que está no incêndio, tem que ir aguentando aquilo ao máximo possível. Ele não tem nada para dizer. Não tem nada de novo para dizer. Então, se reparares bem, aquilo funciona em loop. Portanto, o jornalista diz uma coisa e depois chega ao fim, não tem mais nada para dizer, repete outra vez e depois repete outra vez. E também fazem outra coisa que eu reparei no outro dia, por acaso dei-me por isso no outro dia, numa notícia em específico, e depois fui analisar e percebi que era um padrão, que é começar a dizer a notícia portanto, pela ordem natural da notícia, não é? Aconteceu não sei o quê, derivado disto, com estes envolvidos e com estas consequências, e depois, portanto, é de trás para a frente e depois continuam para encher chouriço, lá está, para teres uma peça que tu tens que escrever, por assim dizer, 1 minuto daquilo que vais dizer, mas precisas ter 2 minutos de peça, então dizes 1 minuto de trás para a frente e depois da frente para trás. Ou seja, eu reparei nesse padrão, que era, não interessa sobre o que é que era a notícia, mas era, aconteceu isto, os envolvidos são estes, foi neste contexto, teve estas consequências e agora está a ser feito isto. Porque teve estas consequências, porque foi deste momento e assim fora até o que aconteceu novamente. Continuando a dizer, na prática, a mesma coisa. Mas é tipo, trás para a frente e depois da frente para trás. Lá está, para transformar 1 minuto de notícia em 2 minutos. Ou 2 minutos, ou tempo que for necessário. Sim, claro, estou a dar um exemplo. Depois da regia que lhe diz, pronto, podes acabar. Exato. Mas isto acontece também nas próprias peças gravadas, não só nos diretos. É engraçado. Mas isso, sobretudo, se tens imagens impactantes. Para manter essas imagens na televisão. E quando não as tens, inventa-las, não é? E para atrair as pessoas, portanto, o jornalista tem que estar a falar, não pode pôr só as imagens. E, portanto, como não tem nada para dizer, um incêndio do prédio, mas como ainda não estão lá, metem um incêndio do outro prédio de há 10 anos atrás e depois assim um cantinho pequenino a dizer arquivo. Também acontece. Então, estão lá várias horas, entretanto o incêndio já se apagou, mas estão a mostrar aí. Isto agora parece que estou a bater no ceguinho, mas voltando outra vez à CMTV, já não me lembro do que é que foi, acho que foi da visita do Papa a Portugal. O Papa estava a caminho de Portugal e como tinham que fazer o direto sobre a vinda do Papa a Portugal e não tinham imagens, obviamente, que o avião ainda estava a passar em cima de França ou Itália ou Espanha, já não sei, meteram o flight radar, ou seja, o mapa com o avião, com o percurso do avião, a ocupar metade do ecrã para encher, lá está, uma imagem de alguma coisa, não é? Mas isto é uma espécie, grosso modo também, uma versão, digamos assim, de acompanharem os autocarros das equipas.
Sim, Eles vão atrás. tu achas que quem tem... Atrás das equipas. Sim, é isso. Bom. E tu achas que quem tem... Ou seja, tu achas que eles têm a noção... Eu não digo que eles têm perfeitamente a noção da exposição que têm. Isso não está em causa. Mas tu achas que esse tipo de jornalismo, esse tipo de televisões, eu não estou a falar só da CMTV, estou a falar de todos aqueles que são, de certa forma, sensacionalistas. Tu achas que eles têm a noção não é do poder que têm, porque isso eu acredito que têm, mas achas que eles têm a noção do impacto ou da responsabilidade daquilo que estão a fazer? No sentido de influência das pessoas? O objetivo deles é ter audiências. E, portanto, aquilo, em termos de audiências, aquilo é tudo Do analisado por na tua opinião? É? Do há quem doer? Achas que eles não estão-se nas tintas para... Em muitos casos, sim. Isso depois leva àqueles diretos de velórios, àquelas invasões de privacidade das dores das famílias, essas coisas É todas. tudo a questão de audiências. Porque se não tem audiências... Não vai haver anúncios, Não. não é? Portanto, acho que tem só e unicamente a ver com isso, mais nada. Ok. Não entra mais nada na mente de quem decide se vamos passar isto ou vamos passar aquilo. Vamos passar aquilo, dá mais audiência. Porque há uma questão em relação a isto que me inquieta muito, que é o quem fala por quem. Nós estamos aqui no quem cala não sente, e eu faço muitas vezes esta pergunta a mim próprio, que é quem fala por quem? Ou seja, às vezes há minorias, há pessoas que não têm a sua visibilidade porque alguém a abafa ou porque alguém fala por eles. E aproveito isto para lançar o nosso segundo desafio da conversa, que é um desafio muito simples. Tem a ver exatamente com isto, com voz. Há alguma situação em que achas que alguém falou por outro quando lhe devia ter dado o microfone? Seja em que contexto for. Microfone no sentido figurado, claro. Achas que alguém assumiu publicamente uma posição quando a pessoa ou a entidade ou quem quer que seja é que devia ter esse relevo e alguém lhe passou por cima? Mas isso estás a falar aqui em termos de televisões, em termos de... Vou-te dar em todos os exemplos da tua experiência de vida, por assim dizer. Como eu disse, isto é uma entrevista ao Jorge, não é uma entrevista ao jornalista, então isto pode ser um exemplo pessoal ou profissional, não interessa. O que eu quero dizer é, supõe que uma pessoa tinha direito à voz e era uma situação que envolvia a pessoa ou a entidade, não interessa, e houve alguém que se sobrepôs a essa voz. Vou dar um exemplo. Há tempos o Cristiano Ronaldo fez uma suposta greve de jogos porque achava qualquer coisa sobre a gestão do clube, não interessa aquilo. Ele não devia, ou seja, não devia ter sido ele a manifestar esse descontentamento. Devia ter sido a equipa, ou devia ter sido o clube, ou devia ter sido quem tivesse que ser. Mas ele, derivado do poder que tem, assumiu essa postura. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes há momentos em que as pessoas são abafadas ou têm a voz transposta noutra situação. Nós, por exemplo, temos políticos a defender os interesses dos seus cidadãos, não interessa se a nível autárquico ou a nível nacional ou o que é que seja, quando muitas vezes não é dada voz aos cidadãos. Ou seja, esse tipo de exemplos, tens algum que tu te lembres? Pode ser contigo ou de uma notícia que tenhas visto, alguma coisa? Não, eu acho que isso acontece com alguma frequência. Agora, um caso específico, não me estou a lembrar, mas, por exemplo, em termos mundiais, tens o Elon Musk, toma posições sobre política, por exemplo, que ele não foi mandatado para aquilo, não é? Mas acha que subiu, tipo Ronaldo, acha que está num patamar em que pode fazer tudo e dizer tudo e tomar todas as posições que muito bem entender. Dar as regras do jogo, não é? Sim. Não, aliás, essa gente, esses grandes, as pessoas que fazem algo de extraordinário, eles acham que são completamente diferentes dos outros e que as regras que se aplicam aos outros não se aplicam a eles. Portanto, o caso do Ronaldo foi esse. O Ronaldo está num patamar que
pode fazer tudo o que quiser, não é? Pois. Os grandes bilionários também é a mesma coisa. Portanto, o que se aplica aos outros não se aplica a eles. Eles são tipo deuses. Estão no outro nível. Não é? E sabes que portanto, desafio superado, só para dizer porque é que surge este desafio surge no âmbito de outro projeto. Isto é o nosso product placement. A gente temos projetos, se alguém quiser comprar este espaço de desafios, esteja à vontade. Nós recebemos esse donativo de bom grado. Mas este desafio é uma espécie de apoio do projeto Rede Viva, é um projeto cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação e que trabalha precisamente isto. Portanto, é um projeto só sobre 3 coisas: autonomia, voz própria e participação ativa. Ou seja, é aquilo que nós precisamos de fazer, porque às vezes o ser inclusivo é saber dar espaço e voz àqueles que precisam dessa voz. E o Rede Viva é isso, é informar sobre direitos, é quase uma espécie de jornalismo, só que um jornalismo virado para a informação sobre os direitos das pessoas com deficiência neste caso e acompanhamento social a essas pessoas. E por isso é que faz sentido este desafio ser do Rede Viva. E tenho aqui mais uma pergunta da comunidade, que é: alguém perguntou exatamente isto. Há algo que nunca disseste publicamente e que gostavas de dizer? Não. Não precisas de, se quiseres Não. dizer algo Não. por outras palavras ou de outra forma, às vezes... Não, como te disse, eu não ligo muito ao que as outras pessoas pensam. Mas, por outro lado, sou jornalista e, portanto, os jornalistas devem ter... portanto, as pessoas esperam, e isso faz parte, se eu digo algo... Portanto, o jornalista pode ter opinião. E durante muitos anos, quando estive no Barlavento, eu escrevi artigos de opinião, para além dos artigos jornalísticos que escrevi. Portanto, são coisas diferentes, são peças diferentes. E nos jornais é uma regra de ouro que a opinião está lá assinalado como é a opinião e o resto como a notícia. E, portanto, são coisas diferentes. Mas o que se passa é que as pessoas... Não tem que ser parcial e uma notícia tem. Uma notícia deve ser imparcial. A opinião, não. E, portanto, por isso é que tudo o que é opinião deve estar assinalado como opinião. Se bem que alguns jornais não fazem isso, que a gente lê textos que aquilo é meio factos, meio opinião e por aí fora. Mas o que acontece é que as pessoas fazem confusão, ou seja, se eu escrevo um artigo de opinião e depois vou escrever um texto noticioso, há muita gente que fica a pensar, ele está a escrever isto, não é porque é verdade, não é porque tem os factos, mas porque ele pensa daquela forma. E, portanto, e por isso é que eu me contenho. Portanto, hoje em dia não faço artigos de opinião, senão muito esporadicamente, exatamente para não contaminar a minha profissão de jornalista, portanto, os textos que eu depois faço como jornalista, porque hoje em dia as pessoas... São ética quase, não é? Não, é para que as pessoas não façam confusão. Portanto, não deviam fazer, porque uma coisa é a opinião, outra coisa é a notícia. Mas há muita gente, e sobretudo hoje em dia, que não percebe isso, e pelo facto de não perceber, eu procuro fazer basicamente só artigos jornalísticos e não de opinião. Isto porque pronto, agora isso também me leva aqui a outra coisa que tem a ver com a questão da desinformação, não é? Porque muitas pessoas, para não dizer quase todas, não prestam suficiente atenção, e não estou a falar só de notícias. No outro dia tive uma situação profissional em que uma pessoa me envia uma ideia de candidatura para um projeto porque leu o título, mas não leu o destinatário. Ou seja, não percebeu que aquilo não se aplicava a nós.
isto para dizer que também isto acontece muito nas notícias, que é os títulos, e tu tens essa experiência certamente, porque trabalhas online, não é? Os títulos muitas vezes são clickbait, porque depois o que vende também online são os anúncios, é a quantidade de visitas que tu tens aos sites. Mas às vezes nem é só essa questão do clickbait, às vezes as pessoas prendem-se no título, assumem que o título é a notícia, ou o título e aquela pequena descrição que aparece no Facebook, né? A primeira coisa que se lê antes de abrir o link, e assumem automaticamente aquilo como uma verdade indiscutível. E isso depois, tirado fora do contexto, leva à desinformação. Sim, e ainda hoje estava no café, estava lá um jornal que é o Lagoa Informa, que é de um colega meu, e tinha lá o editorial dele, em que ele falava disso, e também me acontece com muita frequência, que é, eles depois põem coisas também na net, é um jornal em papel ainda, ele depois põe coisas na net, lá no Facebook dele, nas redes sociais dele, e acontece muitas vezes que é as pessoas... Tens uma notícia, tens um título relativo a uma notícia, e na notícia tu explicas onde, quando, etc. E as pessoas leem o título e mandam uma mensagem a perguntar onde é que é e quando é que é. Isso a mim acontece frequentemente. Portanto, que as pessoas só leem isso, e depois já há esse risco, exatamente, porque os títulos têm que ser, não tem necessariamente que ser clickbait, embora muitos sejam, mas têm que ser títulos atrativos para levar... Porque as pessoas... Agora a pessoa a visitar, não é? Para que as pessoas leiam a notícia, porque a concorrência é enorme. Portanto, estás no teu feed de um conjunto de notícias e de não notícias que te aparece no Facebook, por exemplo, tens para lá dezenas, centenas, e porque tu clicas num e não clicas no outro. Portanto, tem que se jogar com os títulos também. Não tem necessariamente que ser clickbait, mas tem que se meter no título alguma coisa que interessa à pessoa e que desperta, sobretudo despertar a curiosidade. Às vezes o início da notícia, não é? Porque tu fazes muito isso, que eu já reparei, que é, tu não fazes clickbait nesse ponto de vista, tu fazes no Algarve Marafado uma coisa que eu já vi, que é, no meu entender, a única maneira saudável de fazer isso, de despertar a curiosidade, que é, tu dás uma parte da notícia no título. Que é dizer, por vezes, por exemplo, esta cidade do Algarve vai ficar sem luz durante 2 dias. Não interessa. Estou a dar um exemplo parvo. E quem conhecer, porque depois aquilo vem associado à fotografia, e quem conhecer a cidade vai reconhecer a fotografia. Portanto, logo aí eu sei qual é que é a cidade, sem ler o nome da cidade. E depois, se eu efetivamente, porque não me interessa, eu vivo em Portimão e trabalho em Albufeira. Mas muitos dos que não conhecem também clicam, não é? Não me interessa saber quando é que Olhão vai estar sem luz, mas conheço Olhão, então já não vou clicar. Quando clico, é porque aparece Portimão e eu quero saber quando é que vou ficar sem luz em casa. Claro. Ou seja, estou a dizer isto é a maneira saudável, por assim dizer, de fazer clickbait, não é? Sim, porque... E tem a ver com esta questão da responsabilidade, não é? Mas os títulos devem sempre corresponder ao que está na notícia, não é? Agora, há várias formas de dar um título e, portanto, nós tentamos dar sempre o título de forma a captar o interesse das pessoas e levar a que as pessoas cliquem lá. Isso é normal. Mas pronto, mas depois há outros que fazem realmente clickbait, que o título indicia uma coisa, mas depois vais ao texto e não é exatamente isso que está no texto. Qual é que é, falando disto de responsabilidade, qual é que é a responsabilidade de quem tem uma voz? Eu não estou aqui com esta pergunta a querer minimizar, de certa forma, o trabalho que tu fazes, ou diminuir, neste caso, mas considerando que o Algarve é uma comunidade pequena, não é? Qual é que é a responsabilidade de quem tem voz numa comunidade pequena como o Algarve? Ou seja, qual é que achas que deve ser a responsabilidade que tu assumes enquanto trabalho numa comunidade pequena como o Algarve, mas também outras pessoas ou entidades que têm voz
no nosso Algarve, qual é que achas que deve ser a responsabilidade que eles têm que assumir? Ou a que tu assumes, como quiseres responder. Não, pronto, eu sou jornalista, dou notícias. A minha responsabilidade é essa. Depois, Informar, não é? informar com verdade. Que hoje em dia já é uma coisa... Já vai sendo raro. Porque depois encontras muita coisa que supostamente é para informar, mas é para desinformar. E, portanto, isso já é um trabalho importante. Depois, tem até a ver com a escolha de notícias, tem até a ver, por vezes, coisas que não dão muita audiência e a gente ir buscar essas coisas na mesma, porque se entende que tem importância, embora as pessoas... É evidente que se eu meter a notícia de um acidente, já sei que vou ter pelo menos 1000 visualizações ou 2000 e por aí fora. E sei que se pegar num outro assunto, não lembro agora, não vou dizer que outro assunto tem, mas um assunto menos mediático, se calhar não vou chegar às 100, mas eu acho que é importante. Agora, também não se pode estar a dar só notícias e a pegar em temas que as pessoas não querem ver, porque depois tu não tens... Tu tens que levar as pessoas ao site, ao jornal. E depois, se ninguém for ao jornal, não interessa que tu pegues em assuntos muito importantes que achas que são importantes, mas que as pessoas não acham, que não vão lá. Então, se não vão lá, não leem. Portanto, tu tens que pegar em coisas que trazem muita audiência e depois, a reboque, também trazeres algumas coisas que já sabes que não trazem muita audiência, mas que algumas dessas pessoas vão ler. Agora, se não tiveres lá essa audiência, podes pôr as coisas importantes que tu quiseres, que ninguém vai ler. E isso não interessa. Sim, porque nós sentimos isso quando lançámos a revista Inclusão.pt, que é uma revista e um site. Nós sentimos isto na pele quando criámos esta revista, foi já no sentido de ter algo online. Pronto, quando lançámos algo que as pessoas precisavam de ler, não é? E acima de tudo, o nosso objetivo não era aumentar as audiências, não era aumentar os leitores, não era vender exemplares. O nosso objetivo era que as pessoas sentissem que quem não tinha voz passasse a ter. Ou seja, que aquele tema ou temas ligados à inclusão eram trazidos para a praça pública. Pronto. E a única maneira que nós conseguimos fazer isso, por incrível que pareça, é uma maneira que não gostamos, que é trazer os temas polémicos, trazer o sensacionalismo, por assim dizer. Portanto, infelizmente, a dificuldade de dar estas notícias e de dar estas questões para fora é exatamente a mesma de quem precisa de audiências e vai para o desespero de andar a ser sensacionalista para conseguir audiências. No meu entender é desespero, às vezes. E quando as pessoas nos trazem problemas, o que é que nós percebemos? Percebemos que era mais importante responder a esses problemas através destes meios. Ou seja, eu vou-te dar um exemplo muito prático. Nós neste momento estamos a ajudar cerca de 6 pessoas na informação sobre os seus direitos, que estavam completamente desinformadas sobre os seus direitos, que chegaram através de um artigo sobre o aumento da prestação social para a inclusão, por exemplo. Foram comentar, isto é uma vergonha, eu sou injustiçado, eu não sei o quê, eu não tenho direito, mas o meu vizinho está igual e tem. Tudo questões levantadas por falta de informação, por falta de conhecimento da lei, por falta de conhecimento... Porque aí eu acredito que as instituições falham as instituições públicas e privadas e todas, falham na explicação daquilo que são os nossos direitos. Tu acreditas que o jornalismo, pelo menos aquilo que tu tentas fazer, pode ser combater isso de certa forma? Pode, entramos naquilo que eu estava a falar, que é, e que tu também falaste, que é
A questão é a seguinte: se eu fizer só isso, não tenho audiências e, portanto, posso pôr lá as coisas mais importantes do mundo que ninguém vai ler e, portanto, não mudo nada. E, portanto, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre temas que não serão, se calhar, assim tão interessantes ou tão importantes, mas que as pessoas acham que são interessantes e que acabam por vir ao site, e depois, a partir daí, algumas, pode haver outras notícias que são mais importantes e que alguma delas vai picar. E, portanto, tem que haver esse equilíbrio. Tu também estás a ver isso no site. Se tu não tiveres coisas que espicassem as pessoas, também não consegues passar a mensagem. Porque se ninguém vai lá, ninguém lê. Pois. E hoje em dia as pessoas só leem aquilo que querem, porque há muita concorrência. O mundo da comunicação mudou brutalmente nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Por exemplo, no jornalismo, antigamente, o que é que acontecia? Alguém tinha um problema qualquer ou que achava que aquilo podia dar notícia. A única coisa que podia fazer era contactar uma redação ou contactar um jornalista e contar o que é que se passava e esperar que o jornalista e a redação achassem que aquilo tinha interesse público. Portanto, hoje em dia o que é que acontece? Põe logo no Facebook, não é? E portanto, assim as pessoas, e toda a gente põe, e portanto aquilo é um torrencial, não direi que é informação, muitas vezes não é informação, mas em que as pessoas, o tempo delas não é elástico, e portanto se leem 1001 daquelas coisas, não leem outras. Não vão ler o meu jornal. Se eu não ponho lá uma coisa que também desperta a atenção deles e que faça com que vão lá, também não vão. E ficam-se nessas coisas. Sim. Eu por acaso ia-te perguntar isso. Tu sentes que isso, ou seja, que essa pressão ou quase desgaste de competir ou de ter a noção dessa responsabilidade e de manter esse trabalho óptico, tu sentes que isso se carrega em silêncio, de certa forma? Faz parte das regras do jogo, é assim, e portanto, se a música é essa, a gente tem que dançar de acordo com a música. Não? Mas achas que as pessoas têm a noção disso? O leitor, quero dizer. Quem está no Facebook, quem clica para ir ver, quem comenta, quem lê as tuas notícias, tu achas que as pessoas têm a noção desse exercício que é preciso fazer lá atrás? Essa pressão, por assim dizer, essas regras do jogo. Sim, algumas. Voltamos àquela questão de que algumas sim, a maior parte não. A maior parte está lá só para passar tempo, para ler o que vai aparecendo e tal, e depois para se indignarem com tudo e mais alguma coisa, porque é uma forma. As pessoas têm problemas, toda a gente tem problemas. E, portanto, para cada uma das pessoas, mesmo que o problema não seja grave, se é o problema dela, é o mais grave do mundo. E depois tem que arranjar sempre... Tu quando vês qualquer coisa de negativo, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é: quem é o responsável? Tem que haver sempre o responsável. Se as pessoas estão mal, se têm problemas, tem que haver um responsável. Não é a pessoa, é alguém exterior. E portanto, as redes sociais servem um bocado para isso. São usadas dessa forma, para as pessoas verem qualquer coisa que lhes diz algo e depois irem, que é o responsável, isto é uma vergonha, não sei o quê, não fazem isto, aquilo. Acontece muito assim. As coisas funcionam muito dessa forma e, portanto, nós temos que ter inteligência suficiente para saber que isso é assim e saber como é que, se entrar propriamente nesse jogo da desinformação e de picar as pessoas pelo lado pior, de ir buscar o pior que as pessoas têm, tentar ainda assim levar com que as pessoas leiam algo que achamos que tem a sua relevância, tem a sua importância e é real, para ficarem informadas. Eu vou usar este tema e vou-te dar um bocadinho de pausa para lançar o terceiro desafio, para pensares um bocadinho, porque vai ser uma pergunta que vai lançar o desafio. E a pergunta é: qual foi o momento em que sentiste que estavas a aguentar algo por dentro, a nível pessoal ou profissional? Aqui não interessa. Mas houve de certeza algum momento, ou vários momentos na tua vida,
em que tu sentiste que estavas a guardar algo por dentro, a aguentar alguma coisa que as pessoas que estavam à tua volta não percebiam. Vais refletindo sobre esse momento, ou vais pensar um bocadinho sobre esse momento, e depois vais-me dizer, e isto é que é o desafio, 3 palavras ou 3 coisas que gostarias de dizer a alguém que estivesse nessa situação. Pronto, isso acontece Alguém que está em sobrecarga, estás a ver? Não, mas isso acontece comigo, acontece muito frequentemente, porque como te disse, eu não sou muito expansivo e guardo muito para mim as coisas e sobretudo os problemas. Exatamente. Situações dessas, por exemplo, eu estive 5 anos no Ribatejo, no Cartaz, a dirigir lá um jornal. E foi uma experiência terrível, em que passei bastante mal, quer a nível financeiro, quer psicológico mesmo, nem sei como é que eu aguentei aquilo. Mas nunca, sempre que falava com a minha família sabia que algo não estava bem, mas eles nunca perceberam exatamente que a coisa era tão grave como realmente era. E, portanto, isso acontece com muita frequência, que não gosto de sobrecarregar as pessoas. Fazemos o desafio assim. 3 palavras que o Jorge de hoje dizia a esse Jorge. O que estava lá desesperado, que estava lá a aguentar, que estava lá sob pressão. Eu diria, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Pronto, são 3 palavras. Mas Claro. não, mas... porque ou seja, é a minha natureza assim, portanto não vou mudar. dirias resiliência, se calhar? Sim. Resiliência que é um termo que está muito em voga. Resiliência, Pouca gente sabe. E aguentar, portanto, eu acho que a experiência diz-me que há fases na vida das pessoas e há alturas em que é uma fase negativa. Acontece tudo o que de mal pode acontecer, vai acontecer. E, portanto, a pessoa chega a um período da vida que percebe isso. Portanto, é uma fase negativa, mas isto, mais cedo ou mais tarde, vai passar e vai uma fase positiva, é que a gente, às vezes, não faz nada de relevante e acontece tudo bom. Uma maravilha. E, portanto, são fases. É aguentar, tentar fazer o melhor possível, aquilo que temos que fazer o melhor possível, e pensar que as coisas não vão ser sempre assim, que vai haver um ponto de viragem. Mas que também é preciso ser feito alguma coisa para ele acontecer. Não. Deve-se fazer sempre, mesmo nos períodos mais difíceis, deve-se fazer sempre aquilo que é humanamente possível tu fazeres. Mas sem ires abaixo. Quer dizer, isto está mal, está a bater no fundo, mas eu estou a tentar dar a volta e alguma coisa daquilo que eu vou tentando há de resultar. E eu estava a dizer que resiliência é uma palavra que está muito em voga hoje em dia, só que muita gente não entende a origem da palavra. Resiliência é um termo técnico, não é um termo holístico, por assim dizer, não é um termo esotérico, é um termo que vem da engenharia. Ou seja, resiliência é a capacidade de resistir e de suportar impacto, de suportar dor, de suportar, neste caso, a quebra. E muita gente confunde resiliência com estagnação, que não é a mesma coisa. Não. Não é por estares é a capacidade que tens de aguentar e de seguir em frente, não é a capacidade que tens que aguentar parado no mesmo sítio. Não. São conceitos muito diferentes. Só tenho a dizer, desafio superado, completamente superado. Porquê? Porque este terceiro desafio é uma oferta, por assim dizer, do projeto WeCare, da Apexon. É um projeto que trabalha com cuidadores, pessoas que vivem exatamente esse peso desses 5 anos que tiveste, ou mais, ou um peso ainda maior, mas durante, se calhar, muitas vezes mais anos. Esse peso invisível, lá está essa necessidade de resiliência, e muitas vezes precisam de soluções, e essas soluções, por vezes, só surgem em espaços como este, em momentos de conversa, em momentos de partilha. E é para isso que surge o WeCare. Isto não é um momento, é um product placement, entre aspas, só que não é um momento de publicidade, é uma ligação clara e temática
à tua situação. Pronto. É um desafio superado mais um. E gostava de te perguntar também neste sentido, que tem a ver mais se calhar com liberdade, por assim dizer, que é num território onde toda a gente se conhece, porque no Algarve toda a gente se conhece, e eu tenho uma história engraçada contigo, que é, eu tenho um recital de poesia em Monchique, e tu vais com a Tuxa lá ver o festival, e o recital, quero dizer, e passado uma semana dou contigo na Fatacil a falar com o meu pai, que conheceste através do José Apolinário da CCDR. Ou seja, é um sítio onde toda a gente se conhece. A minha questão é, num território onde todos se conhecem, não é? Onde toda a gente se conhece, é possível ter ou ser totalmente livre naquilo que se diz? E isto é mais uma pergunta da comunidade. Liberdade absoluta eu acho que nunca existe em nada. É um engano, não é? Mesmo em termos familiares, tu não dizes tudo aquilo que te passa pela cabeça. Não é? Porque há limites, tens que pensar no que é que as outras pessoas vão pensar, tens que se vão ficar magoadas. Portanto, a liberdade nunca é absoluta. Portanto, tem que se pensar sempre aquilo que se vai dizer. Mas nunca me senti condicionado, digamos assim. Sim, mas também muita gente confunde o termo liberdade de expressão com o termo sem filtro. Sim. E isso é um bocadinho complexo, não é? Porque eu dizer, ou seja, se eu fizer um insulto racista ou uma proclamação nazi ou de extrema esquerda ou de uma declaração extremista, ou se eu discriminar alguém nas redes sociais dizendo o que penso sobre aquela pessoa e dizer, eu posso dizer porque somos num país livre, isto é liberdade de expressão, não é. Racismo não é liberdade de expressão. Sim, claro. Não é? E achas que isso no Algarve é mais acentuado por sermos uma comunidade assim, de certa forma, menos anual, por assim dizer? O que é que eu quero dizer com isto? O Algarve vive da sazonalidade, vive do turismo, está dependente da sazonalidade. E isto já chega, na minha opinião, de falar sobre isto como algo que tem que se mudar. Eu acho que isto tem que ser assumido, pronto. No sentido de, o que é que eu vou fazer mediante esta sazonalidade para ela deixar de existir? E não querer que a sazonalidade acabe. Mas o que eu quero dizer com isto é, isto faz com que nós sejamos uma comunidade, o Algarve, com um contexto social diferente do que é, por exemplo, uma comunidade de Leiria, por exemplo, que agora teve aquela situação com a tempestade, ou com uma comunidade de Lisboeta, ou até uma comunidade de uma terra isolada, tipo ao pé perto de Bragança, sei lá. Sim, acho que o Algarve tem características específicas a esse nível. Portanto, uma parte substancial, por acaso nunca andei a pesquisar isso, mas imagino que uma parte, a grande maioria das pessoas que estão no Algarve são pessoas que não nasceram no Algarve. E, portanto logo aí, noutras regiões pode acontecer algo parecido, mas aqui se calhar é mais do que na generalidade do país. Mas essa questão que estavas a falar do turismo, isso é uma história de sazonalidade, isso é uma história que, desde que eu ando no jornalismo, que ouço falar nisso. Claro. Congressos do Algarve e não sei o quê, temos que nos afastar da sazonalidade e do peso excessivo do turismo, mas em 20 ou 30 anos não mudou nada. Tu hoje, se fores, todos os grandes investimentos... foi mais evidente. Todos os grandes investimentos que tu vês são para hotéis, grandes empreendimentos turísticos, imobiliário, sobretudo para estrangeiros, pessoas que têm muito dinheiro, e, portanto, ao longo destes anos todos, fala-se, e nunca se fez nada em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, não tenho soluções. Se houvesse soluções simples, com certeza que já as teriam posto em prática. Mas
Mas de vez em quando há coisas que se fazem. Por exemplo, eu não sou apreciador do desporto motorizado, mas acho que o autódromo foi um excelente investimento. Foi-se buscar um mercado, um tipo de produto que não existia no Algarve e praticamente não existia no país, acho que sabe. Exato, tinhas o circuito de MotoGP no Estoril, não tinhas Fórmula 1 no Estoril já há muitos anos. E depois já ali, o projeto inclui outra coisa, que é, para além do que já está construído, inclui a instalação de empresas de ponta e startups, sobretudo ligadas à área motorizada, portanto, à área do desporto motorizado, mas também energias, formas alternativas de energia. Portanto, eles querem instalar lá uma série de empresas internacionais desse género. E, portanto, eu acho que esse devia ser também, de alguma forma, um caminho que o Algarve devia seguir para não estar tão dependente do turismo. Por exemplo, acho que vamos ter, nos próximos anos, com o novo Hospital do Algarve, uma boa oportunidade. Por exemplo, há o hospital, é um hospital novo, portanto, imagino que de ponta, com o equipamento do melhor que há, trazer para cá pessoas ligadas à investigação na área da saúde, da biotecnologia, ligada à saúde. Portanto, essas pessoas, portanto, para irem para um determinado sítio, o que é que precisam? Precisam de que lhes paguem bem, portanto, são profissionais altamente qualificados, têm que ser bem pagos, mas também precisam e querem ter equipamento de ponta, ter boas infraestruturas, que esse hospital, portanto, em princípio, se é novo, também vai ter. E infraestruturas para quando não estão no hospital, não é? Tipo, E depois habitação, mobilidade. não, depois, qual é um dos grandes problemas que nós temos, quer para os algarvios, quer para pessoas que eventualmente podiam vir viver para o Algarve e trazer essa mais-valia? É a questão da habitação, que é demasiado cara. Aliás, qualquer dia os algarvios não podem estar cá, isto vai ficar tipo Mónaco. Isto vai ser só para os ricos. Ou tipo Lisboa, como se está agora a tornar. E, portanto, eu acho que se podia, acho que os autarcas deviam já, nesta altura, começar a pensar de que forma é que podiam fazer isso. Portanto, o Algarve tem bom clima, tem boas praias, com certeza que os profissionais altamente qualificados gostam disso. E, portanto, se dessem as outras condições que são necessárias para eles se instalarem cá, seria bom. Por exemplo, ao nível da saúde também haveria outra vantagem, que é, havendo aqui mais pessoas ligadas à investigação e à saúde, grandes profissionais, isso seria, portanto, eles também irão dar algumas consultas, irão naturalmente fazer algumas experiências e, portanto, seria uma forma de diminuir os problemas que nós temos ao nível da saúde. Outra área poderia ser na área da investigação do mar, que temos aqui muito mar e, portanto, há uma tecnologia, há tecnologias ligadas a essa área e a investigação nessa área também seria algo que poderia ser feito. Portanto, acho que há várias coisas que podem ser feitas para não vivermos só do turismo, embora, pronto, o turismo vai continuar a ser o setor económico mais importante do Algarve, sem lugar a dúvidas. Agora, o que se passa nesta altura é demasiado, é exagerado. Tem que se perceber esse contexto. E se tirarmos completamente, e agora completamente, e podemos continuar na mesma ótica, mas vamos tirar completamente o lado profissional do Jorge. Difícil. O que, enquanto cidadão, enquanto habitante do Algarve, enquanto português, enquanto cidadão do mundo, o que é que te preocupa? O que é que preocupa? O que é que te preocupa mais? Hoje em dia preocupa muita coisa, a intolerância, sobretudo. O facto, como falámos já há bocado, termos andado para trás muitos séculos. O facto das pessoas hoje em dia, têm toda a informação do mundo na ponta dos dedos e às vezes parece que as pessoas regrediram, portanto, não sabem aproveitar o bom que têm à disposição e vão só buscar o mau. Mas, sobretudo, a intolerância, acho que é uma das grandes chagas do nosso tempo. E achas que ela está à vista? Temos aqui duas correntes de pensamento no que toca à intolerância. Temos a intolerância que as pessoas dizem que não se vê, ou seja, que a intolerância está, de certa forma, escondida nas atitudes, nas ações, e depois temos as outras pessoas que dizem que a intolerância neste caso, é demasiado visível e tem palco
quando não devia ter? Hoje em dia, Qual destas duas é que é a hoje em dia tua... é completamente visível, toda a gente vê. Basta, sobretudo nas redes sociais, que eu acho que tiveram. A invenção das redes sociais foi muito boa em determinado aspecto, mas foi péssimo em outro aspecto e tem contribuído de forma negativa para a sociedade. Portanto, há coisas hoje que se dizem nas redes sociais que há 10, 20 anos ninguém se atrevia a dizer em público, quanto muito depois de umas cervejas num café. E agora, portanto, toda a gente diz as maiores barbaridades e depois vem com essa história. Sou livre, posso dizer o que quiser. Mas é engraçado pensar que e agora por falar em intolerância, lembrei-me disto. É engraçado pensar que na origem das maiores redes sociais, por exemplo, vou dar o exemplo do Facebook, não é segredo para ninguém. A origem do Facebook é uma origem, ou seja, o Facebook tem origem numa atitude puramente misógina. Sim. Ou seja, as pessoas, se calhar lá está, quem nos ouve, a maior parte do público que nos ouve, se calhar saberá disso. Basta ver um filme chamado A Rede Social, não é? Que é sobre a origem do Facebook, mas o Facebook nasce como uma espécie de aplicativo micro simples para fazer avaliação de comparação entre mulheres, portanto, era fotografias das alunas das universidades e depois iam lá escolher esta, escolher aquela, escolher esta, escolher aquela. Era assim uma espécie de teste de A ou B. A questão é, tu acreditas que no meio dessa intolerância ainda conseguimos encontrar alguma esperança? A esperança há sempre. O que acontece é que essas pessoas intolerantes são mais ruidosas. E por vezes temos a ideia de que são a esmagadora maioria. E portanto eu acho que não são. Acho que ainda há, felizmente, muita gente sã da cabeça e portanto há sempre esperança. Mas há bocadinho que tinha falado de intolerância, outra coisa que me preocupa muito é a concentração da riqueza nas mãos de muito poucos. Há dias tive também não sei se isto corresponde exatamente à realidade, porque também é difícil de saber, mas estive a ver que 10% da população do mundo tem nas suas mãos cerca de 70% ou 80% da riqueza do mundo. Agora imagina, o que é que sobra para os outros 90%? Eu não sei se não estás a ser, por assim ser, demasiado otimista. Não sei se não será menos. Pois, Estás a ser otimista. É uma coisa, é difícil de calcular isso. Sim, né? sei que nos Estados Unidos vi um artigo sobre isso. Sei que nos Estados Unidos é 1%. Sim, Ou seja, nos há Estados vários. Unidos 1% das pessoas concentram mais riqueza do que os outros 99%. Sim, porque nos Estados Unidos depois tu tens os mais ricos do mundo, pronto, estão lá, meia dúzia deles, e portanto eles concentram toda a riqueza. E depois tens aquela questão da média, não é? Que a média também às vezes uns enganos, não é? Porque, por exemplo, se nós fomos os dois comer e eu como 2 frangos e tu não comes nenhum, claro. E em média comemos um frango cada um. Agora, depois o que acontece? Depois tens tipo situações de repúblicas de nome, mas ditaduras de realidade em África, naqueles sítios de terceiro mundo, por assim dizer, em que tu tens tipo uma família real de 20 ou 30 pessoas que têm todo o dinheiro praticamente da exploração de petróleo e diamantes. E depois ainda o mais grave é que essas pessoas, esses 10% ou 1%, pronto, os grandes bilionários, sim, já têm toda essa riqueza, mas acham que é pouco. Portanto, e querem sempre mais. E não têm problemas nenhuns em tirar dinheiro que vai para necessidades básicas das pessoas que nada têm, para que eles tenham um bocadinho mais, terem mais 1 bilhão ou 2. É uma espécie de... Havia um filme que era Wall Street, com o Michael Douglas, que era o Gordon Gekko. O Michael Douglas e o Charlie Sheen. E então há uma frase icónica, e a mais famosa desse filme, é que
ele dirigindo-se a um grupo de acionistas de uma determinada empresa, da qual ele era acionista, a dizer greed is good. Portanto, a ganância é bom. E, portanto, é essa a mentalidade que eles têm. Quanto mais, melhor. Portanto, já têm 70%, 80% ou 90%, mas querem mais. E depois temos pessoas, e depois são essas pessoas que dependem, ou que fazem essas elites, ou que dependem dessas elites, que espalham muitas vezes aquele discurso de o problema são as minorias. Claro, mas isso é tudo estudado. Isso é estudado. Se tu achas que, se consegues meter na cabeça das pessoas que o problema é esse, que o problema são as minorias, portanto, o responsável pelos teus problemas são os outros que também nada têm, ou quase nada têm, portanto, tu não te vais pôr a pensar nesses indivíduos que têm muito e que se calhar o problema é esse. Tens, por exemplo, em Portugal, o Novo Banco foi agora vendido, ou, portanto, tem processo de venda, não sei se já foi concluído ou não. E no Novo Banco o Estado investiu, para salvar, era o antigo Banco Espírito Santo, investiu cerca de 8 mil milhões de euros. E, entretanto, agora com esta venda, no total, o Estado vai recuperar cerca de 2 mil. Ou seja, tivemos um déficit, o país teve um déficit com esse banco de 6 mil milhões de euros. E tu vês alguém a falar nisso, não, a culpa é do imigrante, é do gajo que recebe X de rendimento social de inserção. Sim. Diz-me lá que tu percebes disto online. Eu vou dar um exemplo de... Vou dar um nome que tu sabes perfeitamente, porque estamos a falar deste assunto, qual é que é o nome que agora vai sair para aqui para cima. Em questões de algoritmo online, ou de algoritmo, achas que devo dizer esse nome ou não? Para ganhar mais views. Deves dizer o quê? Não percebi. O nome que eu vou dizer. Diz? Tu tens um André Ventura, vou dizer bem, tipo, que é para as pessoas, para o algoritmo perceber quem é que eu estou a falar, que diz, pronto, que temos que controlar a imigração. Pronto. Aproveita-se num sentimento de insegurança que todos temos, porque obviamente todos temos um sentimento de insegurança quando estamos perante o desconhecido. E quando aparece uma cultura desconhecida para todos nós, é normal eu sentir essa insegurança, motivada ou não, invento essa insegurança dentro de mim. Obviamente que nós não temos infraestruturas para receber muita gente de outros países, mas por outro lado, o argumento é que essas pessoas estão a ser, de certa forma, a ruína do nosso país. Eu ainda hoje ouvi uma pessoa a defender o Chega e o André Ventura porque, portanto, eu convenci 5 velhinhas a votar no Ventura porque disse-lhes: vocês não têm aumentos na pensão porque esse dinheiro está aí para os imigrantes. Ou seja, e depois temos notícias facilmente desmontáveis, em que se desmonta isto com 3 palavras ou 4, que é: os imigrantes têm um lucro, isto é uma notícia e é um facto, os imigrantes pagam, ou seja, dão 5 vezes mais. Saíram dados há poucas semanas da Segurança Social, é que a Segurança Social recebeu de contribuições de imigrantes 4,1 ou 4,2 mil milhões. E 5 vezes mais do que eles custam. E pagou cerca de 800 milhões a imigrantes, ou seja, teve um lucro de 3 mil, quase 3 mil e tal milhões de euros, portanto, e depois pronto. E depois é assim, o que eu pergunto, que é a tal desmontagem que se consegue fazer facilmente, por assim dizer, que é, se um migrante paga 5 vezes o seu custo à Segurança Social, quantas vezes paga o seu custo à Segurança Social um pensionista? Ou seja, basicamente, obviamente que o pensionista já pagou alguma coisa à Segurança Social, normalmente nunca pagou o seu custo efetivo. O que é que isto quer dizer? Tu achas que houve algum momento na tua vida em que tu sentiste que tinhas uma oportunidade
agarraste essa oportunidade e se voltasse a aparecer essa oportunidade, voltavas a agarrar Ou seja, qual é que foi... E o título é A Oportunidade que Mudou Tudo. Já houve várias oportunidades, já agarrei, a maior parte delas falharam. A gente também vai aprendendo com os erros e, portanto, eventualmente poderia tentar agarrar outra vez a oportunidade, mas de forma diferente, não cometendo os erros que cometi na altura. Sim, mas há algum momento em que tu agarraste uma oportunidade, mesmo que tenha resultado mal ou que não tenha corrido bem, há alguma oportunidade em específico que tu gostasses de destacar como tendo sido, se eu não tivesse agarrado aquela oportunidade naquele momento, eu não teria o estado de espírito ou o aprendizado que tenho hoje. Não, mas isso é com todas as experiências que a gente teve no passado que vai... que acabam por fazer o que somos hoje. Ou seja, eu tive a maior parte das coisas que cometi, as coisas correram mal. Mas isso foi um aprendizado. Por exemplo, dou-te um exemplo. Essa Por exemplo, oportunidade... quando eu fiz o Jornal de Portimão, acabou por ser as coisas não correram muito bem, mas foram experiências que adquiri e que hoje em dia são importantes. Por exemplo, também fiz rádio. E tu destacas alguma que tenha surgido não por tua iniciativa, ou seja, tu fizeste o Jornal de Portimão, a ideia partiu de ti, Sim. certo? Tens alguma que tu tenhas agarrado que não tenha partido de ti? Sim. Por exemplo, quando fui para o Cartaz, fui dirigir lá um jornal, portanto, o convite foi externo. Ok. Eu também colaborava com o jornal O Correio de Lagos, e na altura o dono do Correio de Lagos vendeu o jornal a um empresário que não tinha nada a ver com o jornalismo. E esse empresário tinha um jornal também no Cartaz e precisava de alguém, portanto, já tinha tido vários diretores e as coisas não correram bem, e precisavam de alguém para colocar lá. E portanto, esse meu amigo do Correio de Lagos indicou o meu nome e eu fui para lá e as coisas correram bastante mal, mas não me arrependo, quer dizer, as circunstâncias na época eram aquelas e a decisão que eu tomei era em função da realidade que havia na altura e os problemas que vivi nesses 5 anos hoje dão-me a maior capacidade de ver as coisas quando correm mal. Maior capacidade de resistência e de resiliência. Portanto, se não tivesse passado por essa fase negativa, provavelmente hoje, com um problema menor, iria abaixo. E não vou. Portanto, acho que foi um dos candidatos presidenciais, foi o da Iniciativa Liberal, o Cotrim. Acho que foi ele que falou nisso, que era... Ele era gestor de empresas e, em determinada altura, foi aos Estados Unidos tentar angariar dinheiro para criar uma empresa. E então, uma das coisas que lhes perguntaram foi: então, vocês já geriram muitas empresas e tal? Já. E tiveram sucesso ou não? Tiveram, claro que tiveram sucesso. Não houve nenhuma que você tivesse falhado. E eu, não, tiveram 2 sucessos. Então, eles viraram-se para ele. Não, eles viraram-se para ele e disseram: pois, isso é que é pena. Pois. É do modelo americano, que é assim, os Estados Unidos, por causa disto tudo do Trump e tudo mais, têm uma visão muito negativa, ou seja, não é negativa, existe uma visão muito deturpada daquilo que lá acontece. E acontece muita coisa má nos Estados Unidos, acontece muita coisa mal feita. Mas há 2 coisas que eles percebem, no meu entender, muito bem. Uma é logística. Eles são, no meu entender, o país que consegue ter... a China também, mas num ponto de vista de massa, de produção em massa, por assim dizer. Mas em termos de logística, são o país melhor organizado do mundo, no meu entender. Que é, eles são o único país que, se decidirem entrar em guerra, por exemplo, com outro país qualquer do mundo, em horas estão a entrar em guerra com outro país qualquer do mundo. E estão preparados para isso e têm os procedimentos para mudar para lá quase a potência militar toda. Estou a dar um exemplo, claro, drástico, mas é a logística e é de empresas. Se eles percebem de alguma coisa, é de empresas. E percebem,
o sucesso, era aí que eu ia pegar, que era nas empresas, o sucesso deles é medido, o sucesso do empresário lá não é tão medido pelo sucesso da empresa, ou crescimento das empresas, nem pelo número de empresas que expandiu, mas sim pelo número de aprendizagem que tem com os erros. Exatamente. E isso é este desafio, vou dizer já que superaste o desafio, que era o desafio Inspira X, que tem a ver com empresas. É o desafio do nosso projeto para trabalhar a empregabilidade de pessoas com deficiência. E porquê é que a pergunta que lançou isto foi a oportunidade que muda tudo? Porque muitas vezes há pessoas que só precisam de lhes ser dada a oportunidade, independentemente de poder vir a correr mal. Nunca sabemos se esse correr mal não vai identificar um problema na minha empresa e um problema que soluciona. E é essa a mensagem que este desafio deixa a todos os empresários que nos ouvem, que é lançar as oportunidades e usá-las para aprender a desenvolver a sua empresa. Não, porque uma pessoa que é inteligente aprende normalmente muito mais com os erros do que com os sucessos, porque por vezes a gente tem sucesso e não percebe muito bem porquê, e depois acha que somos os maiores do mundo porque temos sucesso, mas às vezes é porque é uma questão de sorte, às vezes é por estar no lugar certo à hora certa. Não significa que depois, daí a uns tempos, as coisas não corram mal. E como a pessoa só teve sucessos, não teve insucessos, quando correm mal, já não sabe bem o que é que há de fazer. Enquanto que se teve muitos insucessos, isso, se é uma pessoa inteligente, foi aprendendo com os erros. E pelo menos aqueles que cometeu no passado, já não vai voltar a cometer quando surgir um novo problema. E já tem muito mais calo para enfrentar esses desafios. E se alguém ouvisse, agora vamos tentar aqui só não se ficar presos a esta ideia, porque eu quero só voltar ao global do Jorge. Se alguém ouvisse esta conversa e tu tivesses a oportunidade, lá está, de decidir qual é que era a ideia de ti, não do jornalista, qual é que era a ideia com que essa pessoa ia ficar de ti, da tua pessoa, qual é que gostavas que fosse essa opinião ou essa ideia sobre ti? Acho que já falamos nisso, creio que no princípio. As pessoas ficaram com a ideia que sou boa pessoa, pronto. Para mim isso é o essencial. O resto pode ser mais inteligente, menos inteligente, com maior sucesso ou menor sucesso, mas para mim o que conta essencialmente é ser boa pessoa. E esta conversa foi muito isso também. Foi construída também com perguntas da comunidade, foi construída com esse envolvimento, e isso também diz muito sobre aquilo que nós queremos que este espaço seja. Este Quem Cala Não Sente. Tu és o nosso segundo convidado, por assim dizer, e queremos muito que este lugar seja assim, que é um lugar, não há respostas certas nem erradas, mas há, acima de tudo, perguntas ou reflexões honestas. Obrigado por teres vindo. É essencialmente isso. Vou apenas terminar dizendo que chegamos assim ao fim desta conversa. O Quem Cala Não Sente é um espaço onde acreditamos que escutar com atenção é uma forma de construir comunidade, mas a escuta só ganha sentido quando há participação. Se esta conversa lhe trouxe reflexão, siga o programa, partilhe com alguém que valorize este tipo de diálogo e deixe a sua opinião. As próximas conversas começam sempre com quem decide não ficar em silêncio. Quem cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu.